Ó Senhor Deus, eu venho te pedir, Senhor, nesta madrugada, a qual, meu Deus, nós exaltando o Teu nome, meu Pai, exaltando o Teu nome, pedindo, meu Senhor, para que o Senhor liberte os cativos, os oprimidos do diabo, para que o Senhor tire as almas do cárcere das mãos de Satanás, para que o Senhor, meu Deus, tire daqueles que estão, meu Pai, aprisionados a sua alma, aonde a Bíblia diz, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os poderes e potestades desse mundo vindouro. Esse mundo vindouro, meu Deus, que é tristeza, que é engano e fantasia diabólica, entidades demoníacas que andam trabalhando para que venha enganar toda a carne, pois quem está na carne é enganado pelos espíritos imundos. Mas aqueles que estão no Espírito, que nasceram do Espírito de Deus, que nasceram, que têm uma vida com Deus, eles não são enganados, até porque essa casa espiritual é a casa do Espírito Santo, até porque essa casa espiritual é uma casa que foi limpada, varrida, adornada, separada, lavada com sangue de Jesus. Esta casa, aleluia, que é eu e você que nascemos em Cristo, aleluia, somos o templo e a morada do Espírito Santo. O inimigo não pode agir quando a casa está firmada na rocha. O diabo não pode entrar numa casa que tem já alguém morando dentro. Satanás não pode entrar numa casa, aleluia, que você, aleluia, abriu para que o Espírito Santo, abriu a porta para que o Espírito Santo viesse entrar, aleluia. E quando o Espírito Santo entra na vida do homem, quem manda não é mais o homem, quem manda é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, aleluia, ele conduz todos os passos desse homem, aleluia. Eu e você que nascemos de Deus, do Espírito Santo, aleluia, nós somos conduzidos pelo Espírito a cada pensamento e ação, e se a ação, aleluia, vier ao contrário do Espírito, ele vai, aleluia, te incomodar que tu errou, ele vai, aleluia, te ensinar que tu errou. E quando o Espírito Santo, aleluia, está na vida dentro do homem, o homem tem vida, vida em abundância, aleluia, ele vai viver, ele pode andar nas tentações, ele pode andar no deserto, que o Senhor está com ele, ele não está só, ele é guiado, mesmo sem ver, porque nessa terra nem nós que temos visto conseguimos enxergar, aleluia, mas nós conseguimos enxergar não através dos nossos olhos, mas através dos olhos de Deus, porque os olhos de Deus, aleluia, estão em nossas vidas, o Espírito nos conduz, porque você é templo e morada do Espírito Santo, aleluia. Tem pensamentos em você que você acha que é seu, tem palavra que sai da sua boca que você acha que foi você que falou, mas o Espírito Santo colocou palavra na tua boca, mas o Espírito Santo te conduziu, aleluia, até falar. Você até que não falava bem, agora quando na presença de Deus você fala. Antes até para louvar você não louvava, aleluia, mas agora Deus te deu o dom até para louvar, e os dons são irrevogáveis. Os dons do Espírito estão na tua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou na tua vida, aleluia, ele entregou para ti os dons espirituais, e tem muitos que profetizam, tem outros que falam em línguas, tem outros, aleluia, que, aleluia, interpreta, louvado seja Deus, já há vários tipos de dom na vida do homem, porque o Espírito Santo entrou na vida dele, o Espírito Santo entra na tua vida, aleluia, louvado seja Deus. E quando o Espírito Santo está na vida do homem, o diabo
diabo não prevalece. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aqueles que não nasceram ainda do Espírito, nasceram só da carne. Aqueles que ficaram na carne, aleluia, estão sendo guiados pelo diabo, muitas vezes guiados por espíritos imundos, muitas vezes, aleluia, eles não querem, aleluia, mas eles não têm força. Você vê que muitos querem, aleluia, está na presença de Deus, mas não tem força, aleluia. Mas nós estamos orando, você ora, nós oramos, nós pedimos a Deus para que Deus venha libertar, nós pedimos a Deus para que Deus venha, aleluia, louvado seja Deus, quebrar a corrente espiritual, porque quando a corrente espiritual é quebrada, aleluia, louvado seja Deus, a alma é liberta, aleluia. E quando a alma é liberta, Deus, aleluia, entra na vida do homem, porque o homem vai reconhecer Deus, a própria alma vai reconhecer o Senhor, aleluia, como Salvador da sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Quando aquela alma é liberta das garras do diabo, ela se arrepende, aleluia, o coração dessa pessoa fica para Deus, aquela pessoa começa a entender Deus na vida dela, aleluia. Mas existe uma força maligna que tem amarrado as almas. Sabe por quê? Porque o homem nasce do pecado. Sabe por quê? Aleluia. Porque o homem, aleluia, é cego, é surdo, é nu, aleluia. Sem Deus, a Bíblia diz, nós não passamos como um trapo de imundícia. Olha como era a nossa vida, olha como era a tua vida. Agora aceitamos a Cristo, nós nascemos do Espírito, mas nem todos nasceram do Espírito, aleluia. Muitos estão se enganando e não nasceram do Espírito. Sabe por quê? Porque muitos, aleluia, irmão, tenta matar um ao outro, como Caim, né, matou Abel, aleluia. Sabe por quê? Porque não tinha essência, mas Abel tinha. E quando ele fez o sacrifício ali, o Senhor recebeu, aleluia, porque Abel tinha o quê? Tinha a essência de Deus na vida dele, mas Caim não tinha, aleluia. Tem muita gente que está assim, como Jesus disse, existe, né, o joio no meio, né, do trigo, aleluia. O trigo já tem essência, já o joio não tem, é só a palha. Na palha, dentro da palha não tem nada, mas já o trigo, dentro da palha tem trigo, aleluia. Então é a essência, é o nascimento, porque Jesus disse para Nicodemos, importa que tu nasça de novo. Mas ele não entendeu, sabe por quê? Porque ele não tinha, porque ele era só um vaso, era só a capa. Mas Jesus disse, importa que tu nasça de novo. E ele disse, mas como? Eu vou nascer do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá, aleluia. E ele disse, tu és mestre em Israel e não sabe disso. Claro que ele não ia saber, porque ele não tinha, porque ele não tinha nascido do Espírito, porque quem não nasce do Espírito não entende as palavras espirituais, porque quem está na carne só sabe das cores da carne, deste mundo, não sabe das cores de Deus, não sabe das cores do Espírito, aleluia. Mas aquele que é o Espírito discerne as coisas espirituais, como a Bíblia diz, se você ler que entenda. Então, aleluia, Jesus, ele começou a falar para Nicodemos, tu é mestre, mas não sabe. Tem muita gente, aleluia, que sabe a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo, a essência. Pode pregar a Bíblia, pode saber da lei toda, pode saber da letra, mas não tem o Espírito Santo, mas não tem aquele que guia as nossas vidas, porque muitos não entendem. Muitas vezes
Quem busca muito espiritualmente, fala espiritualmente. E aquele que, aleluia, não busca, já critica quem busca. Sabe por quê? Porque está na carne, aquele que criticou. Mas aquele que é espiritual já sabe que é ação maligna. Quando aquele que se levanta contra ti, você já sabe que é uma ação maligna, porque você é espiritual. Quando, aleluia, aquele que fala mal de você e você sabe, né? Aleluia, você que é espiritual vai entender, isso é coisa do diabo. Ele emprestou a boca dele para o inferno, né? Para Satanás. Então são obras da carne, né? Obra da carne é contenda, obra da carne é prostituição, é bebedeira, é cachorrice, tudo isso são obras da carne, né? É morte, é destruição. Tudo quando você vê essas ações são obras da carne. E se você olhar para o mundo hoje, você vai ver as obras da carne. Aleluia, mas quem tem um espírito, ele está esperando a vinda do Senhor Jesus. Quem tem um espírito, ele clama, Abba, Pai. Ele clama, aleluia, pela volta de Jesus. Quem é espiritual, que não clama pela volta de Jesus? A Bíblia diz que quando Caim, né, matou Abel, o sangue deles, né, clamou a Deus, o seu sangue, porque o próprio Deus diz: olha, o que tu fizeste, o sangue do teu irmão clamou a mim, né? Então, aquele que é espiritual, ele vai clamar. Aquele que é espiritual, ele vai orar. Ele vai ter, aleluia, a convicção de que aquela pessoa, né, está aprisionada pelo diabo. E quando nós oramos, Deus pode libertar a alma. Deus liberta a alma. É por isso que a pregação está aí. Ela vem para pregar toda essa carne, para que essa carne se arrependa, para que essa carne diga: eu errei, eu pequei contra os céus, contra o Senhor. Aleluia. E ali, quando você orar, vai quebrar. Mas a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Mas quando você prega para quem? Né? Para que a carne se arrependa dos seus pecados. Para que, aleluia, quando a palavra chegar na carne e a carne se arrepender, logo, logo a alma é liberta pelo Senhor. Aleluia. É assim que foi a tua libertação, a minha. As tuas ações fez com que, aleluia, você sentisse o arrependimento. Através dos seus erros, o Senhor mostrou, aleluia, que tu estava errado. Eu e você. E que agora nós andamos certo, porque tem alguém dentro de nós, né? Como Jeremias 18, o vaso foi feito na mão do olheiro. Ele disse: o Senhor disse: olha, Jeremias, não farei eu, aleluia, um vaso como eu quero. O vaso se quebrou na mão do olheiro, mas o Senhor, eu não posso restaurar, restituir, né? Como disse também o profeta Ezequiel, que quando ele levantou, que ele profetizou no vale de ossos secos, ele juntou osso com seu osso, aleluia, e ali criou nervo, carne, criou pele, e levantou um exército. Mas faltava uma coisa. Faltava, sabe o quê? Colocar o Espírito dentro deles. E ele disse: olha, e colocarei o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ninguém saberá quem é o Senhor se não for pelo Espírito. Deus fez eu e você com a mão dele. Sabe por quê? Aleluia, porque sabia o que ia acontecer. E dentro desse vaso tem honra. Dentro de mim e de você tem honra.
dentro de mim e de você. Você tem que acreditar que dentro de você tem um Espírito Santo, tem um Rei de Deus, que Deus colocou. Você nasceu de novo. O diabo tem raiva de você. O diabo quer lhe destruir, né? O templo hoje é eu e você. Aleluia. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Deus habita no templo que é eu e você. Essa é a verdadeira igreja que Deus levantou nessa terra. Aleluia. Então eu e você estamos, aleluia, perseverando nessa terra, nesses últimos dias, porque Deus está colocando a sua essência dentro, aleluia, dentro desse vaso. Muitos estão nascendo do Espírito, e eu creio que Deus vai libertar pessoas, e pessoas vão nascer de novo. E eu profetizo em nome de Jesus um novo nascimento nesta vida, nessa pessoa, nessa família, na sua casa, no nome de Jesus, porque Deus é Deus e Deus vai declarar a vitória em nome de Jesus para a sua família. Você que tem orado por essa pessoa, você que tem orado por essa pessoa que está, aleluia, amarrada, essa pessoa que, aleluia, não sai dessa situação, é muita prova, é muita luta. Você vê essa pessoa aleluia, se maltratando, se perdendo aos poucos, caindo no abismo. Creia, no nome de Jesus, que o Senhor Jesus vai declarar a sua vitória. Creia que na sua oração Deus vai lhe honrar. Deus precisa mais de pessoas que venham orar. Deus precisa mais de pessoas que venham crer. Deus vai libertar. Deus liberta qualquer um, se Ele quiser. O diabo não tem poder, aleluia, para fazer o que Deus faz, não. Ele não é onipotente, não, e nem onipresente. Meu Deus, Ele age. Ele amarra as obras de Satanás, Ele desfaz, Ele desmancha e salva esta alma, liberta esta alma, liberta esta pessoa que está angustiada, liberta essa pessoa para ser vaso de Deus, homem honrado nessa terra, vivendo a palavra, porque Deus coloca a essência. Quando Deus coloca, Ele protege. Deus protege o coração do homem. Quando Deus chama o homem, Deus protege a mente do homem. Deus protege o coração e tudo por dentro, ó. O diabo pode até agir fora, ele pode até agir em finanças, ele pode até agir, aleluia, tomar tudo que é teu, mas Deus dá tudo em dobro se Ele quiser. O diabo pode até tocar em qualquer situação, mas não vai tocar no que tem dentro, porque como ele disse para Jó, Satanás, tu pode tocar, mas tu não toca na vida dele. Sabe por quê? Porque a vida dele é do Senhor. Jó era escolhido de Deus. Jó tinha essência dentro dele. Podia vir uma provação que viesse, mas Deus sabia o que Jó, aleluia, ele ia aguentar e suportar. Como eu e você vamos suportar o que Deus sabe que a gente suporta. Às vezes nós dizemos assim, não estou aguentando mais, mas Deus sabe se tu está aguentando ou não. Deus sabe. Então Deus faz dessa forma. Deus vai agir, Deus vai determinar. Deus faz com que você venha crer no nome de Jesus, naquilo que Ele tem preparado. Continue orando, porque Deus, aleluia, vai libertar. Que Deus venha libertar, que Deus venha libertar esta alma que está aprisionada. Quando você ouvir este áudio, você ver esse vídeo, aleluia, creia que Deus está libertando pessoas da tua casa, pessoas da tua família, libertando pessoas da tua família, libertando de toda obra maligna. Essa pessoa que nunca ia, você acha que nunca ia mudar ou servir a Deus,
vai servir, vai mudar, porque Deus ainda tem tempo. Enquanto há vida, há esperança. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus chegando na tua família, na tua casa. É o tempo de Deus. Creia que Deus está fazendo coisa grande nesta oração. Que Deus está fazendo coisa grande sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Creia que Deus está libertando. Creia que Deus está fortalecendo. Creia que Deus está operando. Creia que Deus está quebrando as armadilhas do diabo, as macumbaria, feitiçaria. Creia que esta palavra está lhe dando força e dando ânimo. É na palavra que é quebrado é todo. É na oração que é quebrado é todo. O poder de Deus vai se manifestar e Deus vai libertar, porque Deus é Deus. Deus liberta cativos oprimidos de Satanás. Deus liberta, aleluia, as almas que ele, aleluia, está anotado nesse dia de hoje, nessa madrugada. Tem muita gente morrendo, tem muita gente doente, enfermos, passando pela prova, mas Deus vai levantar a alma, como diz a Bíblia, né? Que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Em nome de Jesus. Aqueles que estão ali doentes, o Senhor visita agora para salvar almas, para libertar as almas do cativo, do oprimido, que foram amarradas, porque o diabo mentiu, dizendo que não tem salvação, de vai para o inferno, mas Deus diz, ainda tem tempo, é só se arrepender. O Espírito Santo ainda está conosco. O Senhor Jesus disse, Ele é o Consolador. Ele disse, aleluia, estarei convosco até a consumação do século. Receba essa palavra, esta oração. Receba que a sua família vai servir a Deus, que a sua família vai, aleluia, estar salva. E creia que Deus vai te libertar também, você que vai ouvir esta oração, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.